Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Vamos nos colocar em comunhão com Deus, reverenciá-lo com todo o temor e tremor que Ele merece. Senhor Jesus, cá estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, para reverenciá-lo, para reverenciar o nome de Jesus e do Santo Espírito. Que seja tudo para a Tua honra e glória, meu Deus. Tudo que for feito e dito hoje nesse culto, seja para a Tua honra, Tua glória, o Teu poder. Mostra-nos, Senhor, a Tua misericórdia. Seja sempre, para sempre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Amém. Por favor, irmãos, abram suas Bíblias em 1 João. Aliás, 2 Pedro, pertinho da 1 João. 2 Pedro, capítulo 3, versículo, a partir do 2. Versículo 2, 3, em diante. Amém? Diz a palavra do Senhor: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados pelo fogo, estando reservados para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser mais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Os irmãos prestaram bem atenção nessa leitura? Conseguiram perceber a gravidade do que está escrito, da promessa feita? Ele fala na vinda do Senhor, de como Ele virá. Que muitos falsos profetas falam que Ele virá, vai preparar o tempo e vai chegar assim, tocando trombetas, que vai chegando. Ele vai chegar de repente, como um dia comum. Como que vamos viver, como os que vivemos hoje, vamos viver amanhã. Tem uma parte que sempre me assusta muito, porque eu fico imaginando. Quando ele diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Ele fala lá no dilúvio, quando Deus, só pela palavra de Deus, as
terras antigas, os céus antigos se foram. Ficou somente Noé e a família dele, que foram agraciados por Deus, porque só ele encontrou agrado nos olhos de Deus. E agora ele nos fala para os dias de hoje. Nós estamos no tempo do sofrimento. Ninguém se engane, não. E ele aqui chama atenção para isso. E se você parar para pensar, fique pensando como Deus vai fazer. Você já imaginou, parou para imaginar o céu se enrolando como um pergaminho? As estrelas caindo? Tudo se abrasando? As casas, os carros, as motos, os bens que tanta gente endeusa, de repente vai se acabar tudo. E aí ele fala para a gente viver em santidade, aguardando esses novos céus e novos tempos. Essa nova terra, nos quais, com a graça de Deus, vai habitar a justiça. Seja tudo para a honra e glória de Jesus. Que vocês guardem essas palavras e reflitam em casa, ponderem sobre elas, porque elas vão acontecer. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Boa noite a todos. Vamos iniciar nosso louvor e adoração ao nosso Deus. E a primeira música que nós vamos louvar se chama Se Não For Para Te Adorar, Para Que Nasci, né? Então vamos louvar de todo o nosso coração e com toda a nossa alma para o Senhor. Vamos nos alegrarmos porque estamos na casa de Deus. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, eu quero levar minha oferta de amor. Do trono, Senhor, eu quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar.
toma em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Com o meu corpo eu te glorificarei, te dou meu coração, faz dele a tua tenda, o teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi do seu jardim, Senhor, tu és santo. Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser, me toma em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Com o meu corpo eu te glorificarei, te dou meu coração, faz nele a tua tenda, o teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no seu jardim, Senhor, tu és santo. Senhor Jesus, faz de mim o teu altar, Pai. Queremos aqui engrandecer o teu santo nome e adorá-lo. Que as nossas mensagens aqui, que é a sua mensagem, Pai, esta noite, quebrando os corações daqueles que não conhecem a ti, Pai. Que possamos ser a tua imagem, a tua semelhança, Pai. Que possamos ser esta noite o seu altar. Que o Senhor possa habitar em cada coração que aqui está, em cada coração que está ouvindo a pregação que vai ser realizada através do pastor Costa. Que também possa quebrar, que o Senhor também possa, Pai, proteger aqueles que não estão aqui, que são nossos filhos, Pai. Protege toda a liderança. Também te peço por aqueles que estão nos leitos de hospitais, Pai. Cuida, Pai, cuida de nós. Mas que tudo seja feito de acordo com a sua vontade, Pai. A nossa vontade pode não ser a sua, mas nesse momento eu te peço, Pai, que tudo seja feito no seu tempo, com a sua vontade, Pai. O teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no seu jardim, Senhor, tu és santo.
Amém. Probleminha técnico, mas é normal. Vamos continuar adorando. Poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, Falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Amém. Boa noite. Funcionou dessa vez. Estava lembrando, essa música é Lugar Secreto, né? Aí minhas sobrinhas, ai tia, tem uma música que eu acho linda, né? Aí começou a falar, sabe? Lugar Secreto. Aí eu também. Aí comecei a cantar, muito empolgada. Aí ela, tia, não é essa música, não. Ou seja, era outra música que eu achava que Lugar Secreto era que eu tinha certeza que era aquela, mas não tinha nada a ver. E eu sabia as caras delas olhando. Ai, tia, não é essa não. Ai. Gente, eu tenho umas coisas para falar.
Obrigada, Josi. Quem puder, estiver bem, né, seguro, quiser participar dos nossos encontros de casais, estão convidados, certo? A gente já fez dois encontros de casais, depois que a gente voltou, e foi maravilhoso. Então, fica o convite, casais que estiverem bem, né, com saúde e quiserem participar, estão convidados. A gente sempre divulga quais são os dias, né? Então, a gente, ontem à noite, teve o nosso encontro e foi superando os desafios no casamento. Foi maravilhoso, né? Durante esses encontros, a gente já construiu pontes. Depois desistimos das pontes, construímos muros, depois desistimos dos muros, passamos a construir pontes. E ontem a gente analisou um time de futebol, né? Colocamos para jogar, tinha um campo e a gente colocava para jogar as pessoas. Então, assim, bem interessante, bem divertido e com muita coisa estamos aprendendo no nosso encontro de casais. Estão convidados, não percam. Outra coisa, a irmã Elineusa, ela pediu, né, ela trouxe um papelzinho aqui para a gente, um pedido de oração, né, por Antônio Alves. Ele está internado com câncer, ele mora em Brasília, tem 2 filhos que estão com a Covid e a esposa sozinha para cuidar de todos, né? Então, assim, coloque nas orações de você, Antônio Alves e toda a família, certo? Foi a nossa irmã Lindeusa que trouxe, então não esqueçam de orar. E eu havia pedido oração pelo senhor de uma conhecida minha, e infelizmente ele chegou a falecer, então vamos orar, né? Foi feita a vontade de Deus, então vamos orar pela família, certo? E não esqueça também de orar pelo tio da minha amiga que está com câncer, né? E também, quem estiver bem, e pode, também, quarta-feira também a gente tem o nosso encontro, o culto de oração. E agora vamos ler Primeira Crônicas 16. A partir do 8. Que seria um salmo de Davi em ações de graça, né? Ele diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazeis conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Busca ao Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Amém. Então, vamos cantar ao Senhor, né? Vamos render graças ao Senhor. Vamos contar, né? Vamos contar às pessoas os feitos de Deus nas nossas vidas, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu acho que agora o pastor Costa. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite a todos vocês que se encontram nos seus lares. Retornando, ainda continuando aqui, retornando a comunhão física com o corpo de Cristo, nossos irmãos. Gradualmente, lógico, próximo mês nós já vamos aí
acolher os irmãos 50%, nós ainda estamos em 30%, mas gradualmente o próximo mês eu acredito que mais irmãos estarão junto conosco, e o próximo mês sucessivamente assim, até chegar aos 100%. Tá? Muito bem, já recomendado por nossa irmã, a questão das nossas programações, culto de casais, estamos sentindo falta de alguns. Também a nossa programação nas quartas-feiras, culto de oração, estou sentindo muita falta dos irmãos, nós não estamos atingindo aqui os 30% nas quartas-feiras, e eu creio que a oração é importantíssima para você que é crente, para você que se rendeu a Jesus Cristo. E também eu tive pensando na nossa escola bíblica, EBD, de retornarmos agora no mês de setembro, a nossa escola bíblica. Então eu estava vendo e observando, né, a situação em si, e observando também, fazendo uma linha geral e observando a igreja, no sentido da nossa escola bíblica. E em setembro nós queremos retornar também com a nossa escola bíblica, com algumas propostas que eu vou passar para os irmãos posteriormente, bem dinâmica e diversificada, para que a gente possa ser instruído como escola mesmo, não apenas como um culto, né, tendo em vista justamente ter essa restrição de pessoas e até alguns não se sentirem bem de estarem conosco e se privar de estar na escola bíblica. Então, mas como escola, uma escola que ensina, que instrui a palavra de Deus, que tem de fato a sua característica de estar aí instruindo os irmãos com a palavra de Deus. E hoje, irmãos, nós queremos dar continuidade, logicamente. O culto, como a irmã Edilma disse aqui, o culto não é nosso, né? O culto é para Deus, o culto, né? Nós saímos dos nossos lares para estarmos aqui reunidos em determinado local como esse, para prestar culto a Deus, apresentar a Ele atividades de natureza espirituais, e a adoração abre esse culto coletivo. Nós deixamos o nosso culto particular por um breve espaço de tempo e vamos aqui agora cultuar a Deus coletivamente, aonde o Ministério de Louvor abre essa adoração com muita maestria, com muita reverência ao nosso Deus, trazendo adoração ao nosso Deus. E agora nós vamos continuar esse culto, meditando agora na bênção que Deus nos proporciona estar aqui, que é a instrução da sua palavra. Então o culto é para Deus, mas ele retorna como bênção, instrução ao seu povo por meio da Bíblia, por meio da palavra de Deus. E a continuação agora de nós cultuarmos a Deus em meditar, recebermos a bênção de Deus, sermos instruídos por Deus no Salmo 37. Aí você abre a sua Bíblia para lá. E antes... Obrigado. E antes da gente lermos, na realidade, antes da gente lermos o texto, eu gostaria de fazer uma pergunta bem pessoal e você responde pessoalmente a você aí, sem precisar responder audivelmente. Então, irmãos, o momento que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos diante de tantas crises, sejam elas políticas, sejam elas de ordem moral, sejam elas éticas, sejam elas familiar, financeira e etc. E principalmente a crise de saúde que nós estamos vivendo. Eu pergunto a você se você já se inclinou para com Deus e teve a experiência de clamar a Deus e suplicar a Deus diante de tantas coisas, paz e alegria diante de tantas adversidades. Se você já fez isso, amém. Agora, se não fez, eu aconselho a você a ir junto comigo a ser sensível ao seu coração nesse salmo, Salmo 37, tá? Estar junto comigo
prestando bem atenção nesse salmo, em que Davi demonstra aqui a súplica dele diante de tantos problemas e a resposta de Deus. Antes da gente ler também, eu gostaria de posicionar vocês para que a gente possa entender o texto, para que a gente possa entender esse texto e aplicar. Posicionar vocês em seu contexto, tá certo? Então assim, o Salmo 37, ele foi escrito quando Davi já era maduro. Veja comigo aí o versículo 25. Fui moço e já agora sou velho. Ou seja, então, esse salmo, Davi ele escreveu quando ele já era maduro. E Davi, a gente sabe que foi um homem experimentado em sofrimento. Ele sabia o que era padecer. Então, ele escreve esse salmo nessa circunstância aqui. E também se discute um problema nesse salmo de longa data. Que problema? Por que os justos sofrem enquanto que os ímpios prosperam? Davi também trata desse assunto aqui. Por que aquele justo que nem te conhece, aliás, aquele perverso que nem te conhece, não é teu filho, prospera enquanto que eu sou crente, que eu sou teu filho, tem tanto sofrimento na minha vida? Davi, ele expressa isso aqui, esse conflito aqui. E nesse mesmo salmo aqui, é possível que Davi esteja preparando o seu filho Salomão para receber o trono. E diante dessa circunstância, ele começa a orientar a Salomão e ao povo de Deus a não fixar os olhos nessas circunstâncias, mas olhar para Deus, olhar para o Senhor, olhar com os olhos fixos em Deus, em detrimento das circunstâncias. Então Davi aqui, ele era um homem experimentado no sofrimento, e ele escolheu, diante de tantas coisas aqui, ver a situação. Ele vê, ou seja, ele não ignora o problema, como eu e você não devemos ignorar o que nós estamos passando nos dias de hoje. Não. Todavia aqui, irmãos, Davi, ele mantém a sua visão, ele faz uma ampla avaliação do que é transitório para o que é eterno. É preciso nós fazermos essa avaliação, porque se nós não o fizermos, vamos nos paralisar de medo. E Davi, ele faz essa transição, aliás, essa ampla avaliação, para que ele possa instruir o seu filho, Salomão, já velho, e ao povo de Deus, em que Salomão ia suceder no seu trono e assim comandar aquele povo. E eu vou repetir, precisamos fazer essa avaliação diante de tantos problemas que nós estamos passando e que vamos passar. Aquilo que é transitório para aquilo que é eterno. E às vezes nós trocamos esses valores e acabamos não optando para o que é eterno, porque o que é temporal, a gente somos mais tendenciosos a querer, porque vivemos não por fé, e sim pelo que vê. A Bíblia diz o contrário. Precisamos viver por fé e não por vista. Não pelo aquilo que nós estamos vendo, mas por fé. E é nesse contexto aqui que Davi, ele incentivou a Salomão e o povo de Deus a crer, a confiar nas promessas de Deus, na palavra de Deus que nunca falham, e esperar em Deus, esperar nesse Deus que está no controle de todas as coisas. Nesse salmo aqui, então, Davi apresenta 4 garantias que servem de encorajamento para os cristãos nos dias atuais, para aqueles que questionam o modo de Deus governar, para aqueles que questionam o modo de Deus governar o universo, o mundo, a sociedade em si. E isso também nós podemos ver no Salmo 73, que era um conflito na cabeça de Asaf. Por que esse povo aí, que nem te conhece, prospera? E por que nós somos teus servos, prestamos culto ao Senhor, estamos aqui
em sofrimento, Deus diz para Asaf: quem é esse povo? Você me conhece. E Deus fala que a Davi instrui a seu filho Salomão, dando garantias. Não questione a Deus o modo dele governar. Não questione Deus o modo dele agir. Não questione, não coloque em xeque o Deus de toda a terra que fez, aliás, que criou os céus e a terra e que governa esse mesmo céu e essa terra. E tudo que nele há, inclusive nós, se assim o entregamos completamente a nossa vida a Ele. Ele nos governa. E a garantia que ele coloca aqui, Davi, primeira garantia, o Senhor é confiável. Segunda, o Senhor compreende a nossa situação. Terceira, o Senhor abençoa o seu povo. E a quarta, o Senhor julga esse povo que não o conhece, que não querem nada com ele, os perversos, os ímpios e por aí vai. No entanto, nós, hoje à noite, vamos expor, e quero expor e meditar com vocês apenas a primeira. Versículo 1 ao 11. Vamos ler junto comigo. Vamos ler. Versículo 1 ao 11. É um salmo de 40 versículos, mas vamos ler só 11. Ele diz: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas um pouco de tempo, e já não existirá mais o ímpio. Procurarás o teu lugar, e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Oremos. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Criador dos céus, da terra, da humanidade, tudo que nela existe. Pai, nós estamos aqui e que a Tua palavra ela possa nos confrontar, que ela possa achar lugar em nossos corações e que esse Espírito Santo, o Deus que habita em nós, possa estar nos fazendo compreendê-la e aplicá-la, nos confrontando para que a gente possa aplicá-la em nossas vidas. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. O que Davi ele quis transmitir aqui antes, transmitir ao seu filho Salomão e ao povo, né? Transmitir ao seu filho Salomão antes dele subir ao trono e em decorrência do povo de Deus. O tema da nossa mensagem que será tratado hoje é: confie no Senhor. Muitas vezes, diante de tantas coisas, nós queremos confiar na nossa capacidade, na nossa intelectualidade. Nós queremos confiar na nossa força, no braço da nossa carne. Mas Davi, ele quer e quis instruir aqui a Salomão, seu filho, e ao povo, a confiar em Deus. Confia no Senhor, nosso Deus. E através dessas palavras, da primeira garantia que nós vamos expor e explicar aqui e aplicar para nossas vidas,
Davi aqui, ele quis passar um encorajamento ao seu filho e ao povo de Deus para que não questione como Deus deve governar esse mundo. Esse mundo. E esse era um questionamento de Asaf. Esse é o questionamento de muitos de nós nos dias de hoje. E Davi, ele transmite isso para o seu filho. Não questione como Deus deve governar sua vida e o povo que você vai passar a comandar. A comandar. Ou seja, irmãos, a primeira garantia aqui de como Deus governa o mundo, Davi diz: confia no Senhor. E aqui Davi apresenta uma instrução negativa com 3 imperativos e 4 instruções positivas para a gente meditar hoje à noite. Então esteja sensível ao seu coração para que a gente não possa cair nesse pecado de questionar Deus como Ele tem que fazer na minha vida, como Ele tem que fazer no mundo, como Ele tem que agir. Seja sensível ao seu coração para que a gente possa estar meditando nessas instruções de Davi ao seu filho e a nós, ao povo de Deus daquela época e a nós nos dias atuais. Em primeiro lugar, as instruções negativas aqui que Davi expressa. Primeira, não te indignes, não te irrites e não te impacientes. No versículo 1, me acompanhe, fique com a sua Bíblia aberta que ela vai falar ao seu coração. No versículo 1 ele diz: não te indignes por causa dos malfeitores. Então Davi está dizendo a Salomão: não se preocupe com os perversos, nem tenhas invejas do que praticam a iniquidade. Não inveje, Salomão, e instrua isso ao povo, daqueles que praticam iniquidade, daqueles que praticam o mal. Não tem inveja desse povo. E aí depois ele diz no versículo 7, não te irriteis. Descansa, ele diz, descansa no Senhor, espera nele. Aquieta, Salomão, na presença do Senhor, espera nele com paciência. Com paciência. Aí ele diz ainda, não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho. Salomão, instrua o povo dessa forma. Não se preocupe com o perverso que está prosperando. Não se preocupe com esse povo. Ele diz mais, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não se preocupe com esse povo está prosperando. Não se preocupe com isso. E nem se aborreça com os seus planos maldosos. Quando ele diz leva a cabo tais planos, os tais desígnios, está falando dos planos maldosos daquele povo. E Salomão, aliás, e Davi instrui seu filho dessa forma. E a outra instrução negativa, a terceira, é não te impacientes com esse povo. Com esse povo. Ele diz no versículo 8, deixe a ira e abandona o furor. Salomão, olha, deixe a ira de lado. A gente só está parafraseando para a gente entender melhor. Deixe a ira de lado, Salomão, não se enfureça. Não se enfureça. Aí ele diz, não te impacientes, não perca a calma. Tenha calma. Se houver a perca de calma, o emocional vai subir, a gente vai olhar para ele e vamos paralisar um desequilíbrio no nosso emocional. Tenha calma. Ele continua, certamente isso acabará mal. Se você perder a calma, Salomão, isso lhe trará prejuízos. Olha a instrução de um pai para com o filho, já maduro, prestes a entregar o trono, a liderança de um povo. Então, irmãos, aqui esses termos, não te indignes, não te irrites e não te impacientes, são traduzidos por acalorar ou até arder em seu coração. Ou seja, a mensagem de Davi aqui é o seguinte: Salomão, esfria a cabeça,
Mantenha calma e confie em Deus. Confie no Senhor. Muitos de nós nos dizem que nós estamos vivendo diante de tantas coisas, inclusive nessa pandemia, somos tendenciosos a perder a calma, a ficar desequilibrados emocionalmente. E até desequilibrado emocionalmente com as injustiças que acontecem nos dias de hoje. E aí nós perdemos a calma de muitas vezes. A mensagem de Davi para Salomão é: ei, Salomão, esfria a tua cabeça naquilo que estamos vivendo. E não irarmos a ponto de inferir, de colocar, né, a nossa confiança ou a justiça própria em detrimento da confiança daquele que está no controle de todas as coisas. Que está no controle de todas as coisas, inclusive daqueles que se renderam a Jesus Cristo completamente. Invejar os perversos na sua prosperidade temporária é você despertar a ira, conforme o versículo 8. Invejar os perversos ou tratar diante dos seus problemas aquilo que você não tem condições de tratar, desperta a ira no seu coração. No seu coração. Davi, instruindo a seu filho, diz: acalme aí, confie no Senhor. Tenha calma aí, esfria a tua cabeça. Confie em Deus. E nos dias de hoje, não é de se admirar que muitos cristãos têm se irado com a prosperidade do ímpio, né? Com as injustiças que está acontecendo nos dias de hoje, desenfreadamente, colocando em seu coração aquilo que você não tem condições de fazer, mas confie em Deus para que Ele traga justiça, porque se isso não acontecer, certamente lhe trará prejuízos, como ele diz a Salomão. E isso, se você não controlar isso, se você não abandonar a ira, isso lhe trará e lhe fará mal, Salomão. Trará prejuízos a você no seu reinado, na sua administração, no seu lar, na sua casa, na sua família, seus filhos, seu trabalho. Trará prejuízos a você. Então o que Davi está dizendo aqui com esses termos? Não te indignes, não te irrites, não te impacientes, Salomão, com estas coisas. Por quê? Porque elas são temporárias, elas são transitórias. Elas são transitórias, mas confia no Senhor, que ao seu tempo, esse mesmo Senhor que você depositou sua confiança, Ele as julgará, Ele as resolverá para você, para mim, para nós, para o povo de Deus. A lição de Davi aqui é simples, irmãos. Nós não devemos fixar os nossos olhares para aquilo que é imediato, para aquilo que é mediático e passageiro, mas sim para aquilo que é final, para aquilo que é eterno, para aquilo que tem consistência, para aquilo que de fato agrada ao Senhor. Davi estava dizendo isso ao seu filho. Essa era a argumentação de Davi diante da instrução para com Salomão. Salomão, essa prosperidade, isso são temporários, isso é transitório. Um dia isso vai desaparecer. De acordo com o texto, são como a erva que murcha. São como a erva que murcha, que é cortada e que é queimada. Não fite os seus olhos nisso. Irmãos, não fite os seus olhos nas circunstâncias, porque ela vai nos paralisar, e elas são muitas. Mas fixe os seus olhos nas promessas de Deus, na palavra de Deus, que não falha. E eu já disse aqui outras vezes e torno a repetir: a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela não é antiga e nem é moderna, ela é eterna. Ela é eterna. A palavra de Deus.
fixar os olhos nisso. Era isso que Davi estava instruindo ao seu filho. Uma vez que Davi apresenta essa instrução negativa, agora ele passa a apresentar as instruções positivas. Ele diz: Davi, Salomão, preste atenção, não se irrite, não te indigne, não perca a calma com essas coisas, mas confie em Deus. Confie em Deus. Por quê, pai? Parafraseando, porque essas coisas são transitórias, essas coisas são passageiras. Então fixe os seus olhos naquilo que é final, naquilo que é eterno, não naquilo que é transitório, não naquilo que é passageiro, mas naquilo que é eterno. E agora ele passa a instruir Salomão, né, de uma forma, as instruções positivas a Salomão, né, que está aí no versículo 3. A primeira instrução positiva de Salomão para o seu filho e assim sucessivamente ao povo é: confie no Senhor. Versículo 3, me acompanhe. Ele diz: confie no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Davi estava dizendo isso a Salomão: confie em Deus e faça o bem, Salomão, e você viverá seguro na terra. Como se ele estivesse dizendo isso. Faça o bem, alimenta-te da verdade. Porque em fazendo isso, confiando em Deus, confie no Senhor, faça o bem, e você viverá seguro nessa terra. Em outras versões vai dizer: você prosperará. E eu não tenho nenhum problema, não estou aqui falando, nem muito menos pregando a teologia da prosperidade. Eu não tenho nenhum problema de dizer que a prosperidade, ela é condicionada à obediência à palavra de Deus. Então, quando Davi diz assim: alimenta-te da verdade, você prosperará. Prosperará, você viverá seguro na terra. Né? Ou seja, irmãos, um coração indignado, um coração assim indignado, ele não é um coração confiante, pois lhe falta paz, lhe falta alegria, lhe falta de fato aquele equilíbrio emocional de não descansar no Senhor, não confiar em Deus. Um coração indignado. Semana eu tive o privilégio de estar novamente com a família da minha esposa, que é a minha família, uma vez que eu casei com ela. E aí meu sogro estava lá e a gente conversando, ele tem uma certa indignação com relação. Ele não conhece a verdade ainda, oro por ele e orem também. Mas ele tem uma certa indignação com tais injustiças. Como, por exemplo, ele falou: tanta gente recebendo aí R$600 e gastando com besteira, não é? Por que eu não recebi? Que de uma forma moral, meu sogro, ele tem vamos dizer assim, esse lugar na sociedade. Pela moralidade, a respeitabilidade que ele tem, né? Mas isso não significa salvação, nem muito menos comunhão com Deus. Mas, ou seja, de uma forma moral, ele vê as injustiças que acontecem no nosso país. Só que um coração indignado, eu tive a oportunidade de pegar esse gancho e falar para ele: esse coração indignado, sabe o que é? É a falta de confiança que você não tem em Deus. Então, poucas coisas a gente vai entrando algumas palavrinhas. Estava ele, meu pai, né? Meu pai já conhece, mas ele não conhece Jesus. E aí ele começou a refletir nisso. Esse coração indignado pelas injustiças que advém, é para que a gente tenha essa ira santa, mas confiando em Deus. Coração indignado, jamais você vai ter essa alegria e essa paz em meio a tanta coisa que acontece, não só na sociedade, mas principalmente com o povo de Deus. O apóstolo Paulo, ele declara isso em Romanos capítulo 15, verso 3. Ele diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Então, o Deus da nossa esperança, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, Ele nos encherá de esperança, de gozo e de paz no vosso crer, na nossa confiança em Deus. Nossa confiança. Ele diz isso com tanta categoria que às vezes eu fico perplexo. Sabe por que falta alegria e paz? Porque nós duvidamos de Deus, nós não confiamos plenamente.
Romanos capítulo 15, depois vocês lêem esse texto em casa e meditem nele. Eu vou ler de novo. O Deus da nossa esperança vos encha de todo gozo e paz tem uma condição, no vosso crer, na vossa confiança. Foi a primeira instrução de Davi. Confie no Senhor, porque é Ele que vai encher você de paz e de alegria. Quando não confiamos completamente em Deus, falta essas bênçãos espirituais, paz e alegria. Ele diz isso lá. A fonte da nossa esperança, Deus, vos encha inteiramente de alegria e paz. Nesse mesmo texto ele ainda diz, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. A fé que nós depositamos nele, no Deus que nos enche de toda a esperança, faz nos transbordar de toda a esperança, no poder do Espírito Santo, é no crer, é no confiar nesse Deus que não falha, e também na sua palavra. Precisamos entender, irmãos, que a fé, ela sempre vai estar acompanhada com obras. Elas se juntam e andam juntos, de modo que também devemos fazer o bem enquanto devemos esperar no Senhor, conforme Lucas, conforme Gálatas capítulo 6. E nessa primeira instrução de Davi aqui, ele encorajou Salomão e ao povo a permanecer firme na terra e confiar que Deus suprirá todas as nossas necessidades. O versículo 27 do nosso capítulo, nós não lemos, mas leia junto comigo aí. Ele diz aí no versículo 27, aparta-te do mal e faze o bem. Salomão, afaste do mal e faça o bem, e será perpétua a tua morada. Ou seja, Salomão, você terá vida longa na terra. Na terra. Quando confiamos em Deus, depositamos essa confiança em Deus. Irmãos, se formos fiéis ao nosso Deus, confiantemente ao nosso Deus, Ele sempre será fiel ao seu povo. Ele diz isso em alguns salmos aqui, eu estava de um tudo pronto para te dar finos manjares. Não só o manjar, mas finos, além daquilo que o povo necessitava. Mas eu não pude, porque, se o povo, está lá no... se o povo de Deus, se o meu povo me escutasse. Se o povo que diz, que depositou sua confiança em mim, se ele me escutasse, eu estava de um pronto, para dar muito mais aquilo que ele necessitaria. Irmãos, a lição de Davi aqui nessa primeira instrução, é que a confiança em Deus é o tema central da palavra de Davi ao seu filho e ao povo de Deus. Ou seja, essa confiança que nós devemos depositar no Senhor, deve ser o nosso maior ideal de vida cristã. Confie nele, confie no Deus de nossas vidas, sem duvidar. Confie completamente no Senhor. E aí ele continua instruindo seu filho, na segunda instrução, está no versículo 4. Agrada-te do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Agrada-te do Senhor. Quando nós lemos assim superficialmente, né, parece até que nós devemos fazer as boas obras e sim para agradar o Senhor. E sem fé é impossível agradar o Senhor. Mas o que Davi está querendo dizer aqui é o seguinte para Salomão. Salomão, busque no Senhor a sua alegria. Não é no trono que você vai receber de mim. Não é nessa liderança diante desse pessoal. Não é nessas riquezas que você herdará. Mas o que Davi está dizendo é, agrada-te do Senhor. Busque no Senhor a sua alegria.
E as outras coisas, segundo Mateus capítulo 6, verso 33, eu vou acrescentar. Mas busque no Senhor a sua alegria, porque é só nele que temos alegria e paz. Quando a gente lê isso aqui superficialmente, a gente quer fazer de um tudo para agradar a Deus. E está correto, amém. Mas não é isso que Davi está dizendo a Salomão. Agrada-te do Senhor, busque no Senhor a sua alegria. Ele diz aí, e Ele, quando nós buscamos a nossa alegria, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse Deus que me ungiu, que agora ordena para que eu sucessivamente passe o trono, esse Deus que você conhece, Ele dará a você, Salomão, os desejos do seu coração, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. E o termo aqui, agrada-te, irmão, no original se refere à abundância de bênçãos que temos no próprio Senhor. Por isso que Davi diz isso, agrada-te, busque alegria no Senhor, não em outra coisa. E esse termo quer dizer a abundância de bênçãos que nós temos, não em nós mesmos, mas no próprio Deus. E assim Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, verso 3. Ele nos chamou nele para sermos santos, irrepreensíveis, porque ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nele, no Senhor, na pessoa do nosso Deus. E esse tema aqui traz algo muito interessante, porque essa busca de nossa alegria no Senhor, e é no próprio Deus que nós temos essa abundância de bênçãos, é sem considerar aquilo que Ele nos dá. Porque Deus não é um Deus que fica barganhando com ninguém. Deus não é um Deus de barganha. A nossa alegria está nele, devemos buscar essa alegria. Mas essa multidão de bênçãos que Ele tem no seu próprio nome, no seu próprio caráter para nos oferecer, não é considerarmos aquilo que Ele nos dá. Muito pelo contrário, é pelo que Ele é, pelo que Ele realizou e pelo que Ele fará em nossas vidas. Então, irmãos, preste atenção aqui um pouquinho nessa segunda instrução de Davi. Desfrutar as bênçãos de Deus, por exemplo, o ar, a chuva, o sol, saúde, trabalho, eternidade, perdão, comunhão com Ele, e esquecer aquele que concede todas essas bênçãos, isso é idolatria. Nós queremos desfrutar do ar, trabalho, de tudo que Ele nos proporciona ter, mas esquecer esse Deus que nos dá tudo, todas essas coisas, não faz sentido. E é o que acontece nos dias atuais. As pessoas querem as bênçãos que está no próprio Deus, mas o Deus da bênção, quando há exigência, como Davi instrui seu filho aqui, você em buscando essa alegria nele, Ele diz aqui, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Na instrução aqui positiva de Davi, nessa segunda, agrada-te do Senhor, buscar no Senhor a sua alegria, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Davi aqui dá outra lição para nós, ao povo de Deus: satisfazer o desejo do teu coração não se trata de uma promessa para quem quer coisas, não se trata disso, mas sim se trata para os que desejam mais de Deus em sua vida. Davi diz isso para Salomão. Essa é a promessa de Deus. Mais de Deus em sua vida. E Davi, continuando a instrução aqui, ele primeiro diz: confia em Deus, agrada-te desse Deus. E agora Davi nos dá a terceira instrução, do verso 5 ao 6, entrega teu caminho ao Senhor. Essa é a terceira instrução. E aí você pode até se questionar um pouco. Como assim, pastor? Davi não era crente já? Salomão provavelmente sim? Sim.
Mas Davi está dizendo, não seja parcial com Deus. Não fique presumindo ou pressupondo que Deus que Deus vai se iludir com a sua temporária submissão a Ele. Não. Salomão, entrega teu caminho completamente a Deus. Porque tem muita gente nos dias atuais, e era isso que Davi estava instruindo a Salomão. Eu quero Cristo, sou submisso a Deus nessa área aqui para ir para o céu. Mas nessa área aqui é eu que comando, eu não entreguei ainda a Ele. Eu não entreguei ainda a Ele. Davi, ele dá a terceira instrução aqui a seu filho. Entrega teu caminho, Salomão, ao Senhor. Vamos ler junto comigo o versículo 5 ao 6. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregue, Salomão, o teu caminho ao nosso Deus, confie nele e ele vai lhe ajudar. Isso é simples. Mas se é eu que comando ainda, não faz sentido eu querer ajuda desse Deus, se é eu que comando, se é ele não está comandando. Fará, ele diz, fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Olha que coisa interessante, Salomão, o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, entrega o teu caminho a Ele, Ele tornará, você entregando o seu caminho a Ele, Ele tornará a tua justiça como o amanhecer do sol. Que coisa interessante, a sua justiça, a sua causa como o sol do meio-dia. Ele trará isso, ele fará a resolução de tais problemas assim. Mas eu preciso entregar. Entrega teu caminho a Ele. O verbo aqui entregar, irmãos, quer dizer deixar seu fardo, no sentido original da palavra. Aquilo que está lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, que diz lá, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Entregue todas as suas necessidades. Entrega todo o teu caminho a Ele. Entregue a Ele, porque Ele vai cuidar de você. Está aqui, isso é promessa. Ele cuidará de vós. Cuida de nós, cuida do seu povo. Agora, irmãos, Deus, lembre também, Deus, Ele não carrega os nossos fardos, porque essa é a interpretação desse verbo. Ele não carrega os nossos fardos para que nós nos tornemos irresponsáveis. Tá, então Deus vai carregar nossos fardos, que isso é um privilégio, só que por trás de todo e grande privilégio há uma enorme responsabilidade. Nós temos responsabilidades com a obra de Deus, com a igreja do Senhor, com o povo de Deus, com a minha família, com aqueles que não são crentes. Temos uma responsabilidade. Então Ele não nos carrega, não toma o nosso fardo e carrega para que a gente nos tornemos irresponsáveis. Não. Lembre-se disso também. Mas sim para que a gente possa servi-lo. Está pesado o fardo? Está pesado? Deus carrega. Entregue teu caminho a Ele. Aliviou o fardo. Agora vamos servi-lo melhor. Tanto peso que Ele tirou, isso por causa do pecado, agora vamos poder servi-lo melhor. Ele aliviou. Como o próprio Jesus diz lá. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e eu vos aliviarei. Aliviarei a carga de vocês. Mas não para sermos irresponsáveis, e sim poder servi-lo melhor, com as nossas responsabilidades. Qual é a terceira lição aqui de Davi ao seu filho e ao povo? Entrega teu caminho ao Senhor, pois Ele somente, Ele, Deus, fará justificação, Ele fará o livramento dos seus servos diante dos inimigos, diante de tantos problemas que nos vêm, conforme o versículo 6, que nós podemos ler aí. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz do sol. Ou seja, irmãos, a tua justiça, a causa da tua justiça, Ele fará sobressair como o sol do meio-dia. Como o sol do meio-dia. E aí, a gente pode fazer até uma metáfora com relação ao sol do meio-dia.
o negócio não é bom não, né? O sol do meu dia. É algo reluzente mesmo, é algo que brilha. É algo que nós não conseguimos olhar para o sol do meu dia. Mostrando a força desse Deus, o poder desse Deus. Aqueles que entregam o caminho a Ele, fará justiça como o sol. Livrará como o sol do meio-dia. Tais problemas que nos advêm todos os dias. Entregue teu caminho ao Senhor completamente. Não parcialmente, mas completamente. E a última instrução de Davi aqui, positiva ao seu filho, é descansa no Senhor. Primeiro, confie no Senhor. Agrada-te desse Deus, nesse Senhor. Não é assim? E agora ele diz, na realidade a terceira, ele ainda diz aqui, entrega teu caminho. E por último aqui ele diz, agora você descansa no Senhor. Versículo 7 ao 11, me acompanhe. Descansa no Senhor e espera nele. Ou seja, Salomão, e a você, meu irmão, aquiete-se na presença de Deus. E espere com paciência nesse Deus. Aí ele diz mais, não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não se preocupe, Salomão, com esse povo. Não se preocupe com a proposta desse povo, né? Não se preocupe, não se aborreça com os planos maldosos desse povo. Deixa ir e abandona o furor. Deixe de lado isso que está no coração de muitos. Não te impacientes. Certamente, se isso não acontecer, se você não ficar calmo, isso acabará mal. Isso trará a você prejuízos. Porque os malfeitores serão exterminados, pois os perversos serão destruídos. Acabará um dia. E a gente pode trazer que os problemas de Davi aqui junto ao seu filho, para os dias de hoje, só muda de tipo. Eu acredito que ninguém está sendo perseguido ou ameaçado de morte aqui. Mas os problemas atuais só mudam de tipo, porque eles são muitos. Só muda de tipo e de época. São muitos. Temos vários. Mas ele diz, descansa no Senhor, Salomão, porque isso é temporário, é transitório. Ele diz aí, mas os que esperam, aliás, porque os malfeitores serão exterminados, os perversos serão destruídos, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Os que confiam no Senhor, os que descansam no Senhor, possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Mais um pouco de tempo e já não existirá a pandemia. Por que nós não pautamos, fixamos os nossos olhos assim? Mais um pouco de tempo você sobressairá tal problema, porque você confiou, você buscou alegria nessa tristeza em meio ao problema no Senhor, você entregou o seu caminho, agora eu vou descansar. Por que nós não fazemos isso? Mais um pouquinho de tempo, isso acaba. Só muda de tempo, de tipo. Tais problemas. Procurarás o seu lugar e não acharás, né? Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os humildes, os mansos, possuirão a terra e viverão em paz, na alegria do Senhor. Duas características que está, na realidade são duas características que Cristo revela como características próprias dele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e eu vos aliviarei. Vos aliviarei. E o verbo descansar aqui quer dizer calar, aquietar diante de Deus. Isso descreve para Davi, aliás, para Salomão e para o povo e para nós nos dias atuais, uma entrega tranquila de todo o nosso ser ao Senhor. Descansa. Mas eu estou preocupado com alguma coisa. Parcialmente você está descansando em Deus. Descansa no Senhor.
ele diz a quarta e última instrução. Davi, aliás, Salomão, essa entrega, ela é uma entrega tranquila de todo o seu ser na presença desse Deus que você diz que confia, que você diz que se agrada dele, que você diz que entregou seu caminho a ele. Agora você tem que descansar. Por que você está preocupado? Está preocupado com o quê? A lição aqui, irmãos, Davi instrui seu filho e ao povo a descansar. E a lição de Davi: a menos que o povo de Deus, a menos que nós não aprendamos a esperar quieto e de muitas vezes em silêncio no Senhor, jamais experimentaremos a paz de Deus. Jamais. O povo de Deus tem que aprender a descansar no Senhor, a não sermos inquietos, mas a apresentar a nossa inquietude, a nossa ansiedade, todas as nossas necessidades a Deus. E se eu apresento a Ele, agora eu tenho que descansar. Descansar. Amém, queridos? Quero concluir, irmãos, com o pensamento de Davi no versículo 11. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os humildes, aqueles que de fato não são arrogantes, não são orgulhosos, mas entregou, aqueles que confiou, aqueles que se agradam do Senhor, aqueles que entregou seu caminho, aqueles que descansam no Senhor, possuirão, viverão em paz na terra. Davi estava dizendo isso a Salomão. Mas os ímpios, ou como aplicação espiritual para a igreja, os nossos problemas, ele diz aí, a seu tempo serão julgados. Deus haverá de julgar, de justificar, de nos livrar de tais problemas. Você crê nisso? Amém? Eles serão eliminados. Aí você lê o versículo 28 desse mesmo capítulo comigo. Versículo 22, aliás, que nós não lemos, mas está aí. Ele diz: aqueles a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra. E serão aqueles a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra. E serão exterminados aqueles a quem o Senhor amaldiçoa, aqueles a quem o Senhor aborrece. Tais problemas que se encontram diante do povo de Deus. E o versículo 28, ele diz sobre isso também: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Descansa no Senhor. Ele não desampara os seus santos. Isso é promessa dele. Ele não desampara o seu povo. Creia nisso com todo o seu coração. Então, irmãos, não devemos questionar o governo de Deus no mundo, olhando para aquilo que é mediático, temporário, transitório, mas sim olhando para aquilo que é final, que é eterno. Confia no Senhor. Como? Completamente depositando essa confiança nele, agradando-te deste mesmo Senhor, entregando completamente o seu caminho a Ele, e por fim, descansar nele. Amém? Enquanto nós oramos, o ministério vem aqui e se prepara para louvar lugar secreto. Tem uma expressão lá: confia no Senhor, nesse hino. Vocês prestem atenção depois. Vamos orar. E logo após nós encerraremos o nosso culto prestado a Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós te damos graças, nós te rendemos louvores, porque o Senhor é Deus, Criador do céu e da terra. E nós te agradecemos porque o Senhor se fez carne e habitou entre nós, veio aqui para chamar à existência pessoas que por meio do pecado se afastaram,
quebraram essa aliança, essa comunhão. Todavia o Senhor, em sua rica misericórdia, e seu tão grande amor com que nos amou, entrega o seu único filho para resolver tal problema, na qual nós não conseguiríamos. E uma vez, ó Deus, se rendendo, restaurando essa comunhão, nós temos livre acesso ao trono da graça e chegarmos e, com toda a nossa convicção, ó Deus, dizermos: só o Senhor pode nos ajudar. Só o Senhor, que está no controle do universo, guiando a história com as rédeas de suas bondosas mãos. E assim, ó Deus, entendendo isso, a nossa fragilidade de não podermos resolver tais problemas, podermos, por esse livre acesso, ir ao Senhor, clamar ao Senhor, assim como Davi fez, instruindo o seu filho, de não olharmos para tais problemas, de não fixarmos os nossos olhos para as circunstâncias, mas para as tuas promessas. Baseado, ó Deus, em tua palavra, Ele nos exorta hoje à noite a confiar em ti plenamente, a sermos inclinados a agradar-te no Senhor, a buscar essa alegria no Senhor, entregando, ó Deus, completamente o nosso caminho, sem ter reservas alguma em nosso coração. E diante de tantas coisas que vêm ao teu povo, descansar no Senhor, porque tais problemas, circunstâncias, elas são transitórias, mas precisamos olhar para o que é final e eterno. Muito obrigado, ó Deus, por essas instruções. Que saiamos daqui, ó Deus, revigorados, saiamos, ó Deus, avivados pelo teu Espírito, fazendo internalizar essas palavras e assim aplicá-las. Confia, Deus diz a nós hoje. Obrigado, Pai, por essas palavras. Oramos assim, cuida do teu povo. Todos nós oramos em nome de Jesus assim. Amém. Vamos louvar. Esse hino aí é muito pertinente à nossa mensagem. Tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui, Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti, confio
pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar e encerrar? Tem aviso? Muito bem, pode vir, minha irmã. Eu vim, falei, esqueci das mulheres. Sábado, encontro das mulheres, certo? O Ministério Feminino. Então, sábado, as mulheres aqui, para a gente poder louvar o Senhor e aprender da palavra, certo? Então, todas as mulheres estão convocadas. E também amanhã, a nossa live com o pregador Yuri Costa vai trazer o tema, a nossa enquete é: de onde vem o teu socorro? Então, amanhã, a partir das 19 horas, e também peço os jovens, né, para assistir e compartilhar no Insta, que é Câmara, certo? Então, todos também estão convidados a assistir. E é só isso. Agora com o pastor. Amém. Tem sido proveitoso essas lives evangelísticas, né? Então, irmãos, vamos encerrar. Eu espero você na semana para a gente continuar cultuando o nosso Deus, nosso culto de oração. Bom, Deus possa estar nos usando para isso, para as boas obras, confiadamente nele, tá certo? E devemos entregar nosso caminho completamente a ele, agradar-se desse Deus e descansar nele em meio a tantas coisas. Oremos. Senhor nosso Deus, cuide do teu povo, nos leva em paz para os nossos lares, nenhum mal possa nos acontecer conforme a tua soberana e boa vontade, e que nós possamos estar, ó Deus, cultuando ao Senhor no decorrer da semana, para a honra e glória do seu nome e a edificação do seu povo. Oremos assim em nome de Cristo. Amém. Boa noite, irmãos.